Eu iniciei na advocacia há mais de 13 anos, no Brasil. Lá, eu trabalhava com advocacia civil contenciosa. Entretanto, as minhas relações familiares, por ter família portuguesa e ter de tratar assuntos pessoais aqui em Portugal, fizeram com que eu começasse a trabalhar também com nacionalidade, fazendo a minha própria nacionalidade. E a dos meus pais, depois dos meus tios, primos, amigos. E assim começou a minha atuação nessa área. Depois, eu e a minha família, quando nos mudamos para Portugal, expandi então as minhas áreas de atuação para outras como imigração, imobiliário, família e outros assuntos também como direito comercial ou empresarial no Brasil, que é uma área que eu gosto muito e que também sempre segui lá na prova da ordem e também como uma pós-graduação. Por todas essas conexões familiares, eu pensei que era importante me inscrever então como advogada na Ordem dos Advogados Portugueses e ficar legalmente habilitada para poder auxiliar outras pessoas que também tenham, como Portugal, um sonho de um lugar para se viver. Eu sou do Rio de Janeiro e, por ter família portuguesa e estar sempre em Portugal, eu vinha muito com a minha família. Numa dessas viagens, o nosso filho era pequenininho, tinha 1 ano e meio, e ele estava a correr, a brincar, assim, solto, com segurança, tranquilidade. Eu e meu marido, nós nos olhamos e visualizamos que aqui era o nosso lugar. E essa segurança, essa paz, era o que a gente precisava para a nossa família. E que não tinha outro lugar para nós que não fosse Portugal. Os maiores desafios que eu enfrentei aqui, profissionalmente falando, foi realmente a transição entre um país e outro, né? A adaptação, apesar de nós termos direitos muito parecidos, do direito material ser efetivamente muito parecido, a parte processual já não é assim tão parecida com o Brasil. As peças em si são diferentes, os requerimentos, tudo isso tem bastante diferença com o que a gente já estava acostumado. Eu precisei da ajuda, do apoio de uma colega minha, advogada, que me ajudou muito, que é minha amiga hoje, né? Que hoje eu também ajudo em algumas situações no qual eu atuo mais do que ela. E também estudo constante, não só do direito material, como do direito processual, porque também tudo muda o tempo todo. Perguntas nas conservatórias, enfim, todos os lugares em que eu atuo. Como que se faz efetivamente isso, se realmente isso aqui se enquadra nesse direito, sempre de uma forma humilde, de uma forma para tentar mesmo resolver o problema do cliente, não é? Com educação, e eu acho que assim a gente foi conseguindo chegar no momento em que eu estou hoje, de que eu tenho conhecimento nas áreas em que eu atuo, e o que eu não tenho conhecimento, como qualquer advogado aqui tem a obrigação, é de sempre atuar com um colega que é mais experiente, que tem mais conhecimento de causa naquela demanda. Mafra é uma vila muito acolhedora e segura. Ela está localizada a pelo menos 30 minutinhos de Lisboa. Aqui, nosso dia a dia é muito tranquilo, as escolas são boas, de qualidade, seguras. A gente tem parques à disposição, a Tapada de Mafra, que é enorme, maravilhosa, em que a gente pode passear nos finais de semana com a nossa família. A Ericeira, onde tem uma das praias mais belas de Portugal, Reserva Mundial do Surf. E o Parque Desportivo, que fica mesmo ali ao lado da nossa casa, onde a gente sempre leva os nossos filhos. E também aqui o Jardim do Cerco, que também tem um parque infantil, lugares para fazer piquenique. Enfim, Mafra é uma vila muito tranquila, em que eu adoro viver e que gosto de estar com a minha família aqui e que eu acho que os meus filhos têm mesmo um bom lugar, um bom sítio para crescerem. Se a pessoa não tem nacionalidade portuguesa, tem, obviamente, que obter um visto de residência para o país. Em qualquer caso, tem que ter primeiro o número de contribuinte
depois abrir uma conta bancária e começar a tratar do arrendamento ou da compra do seu imóvel, que é hoje um dos principais motivos assim, um pouco de estresse por conta das questões aqui no imobiliário, né? É importante sempre ter um profissional ao lado para te auxiliar. Também, se tiver filhos, a questão da matrícula nas escolas, tem que olhar os períodos de matrícula para não passar depois por alguma dificuldade na encontro das vagas. Também, quando a pessoa quer vir de mudança para cá, se tem animais, tem que ter atenção a isso, porque os animais têm pelo menos ali um prazo de 5 a 6 meses para toda a questão burocrática da vinda do seu animal de estimação, né? E aí, claro, uma vez estando aqui, sempre com uma consultoria, é o ideal, não é? Para estar sempre atento à legislação de um outro país, porque é um outro país, tem legislação diferente, apesar da proximidade do Brasil com Portugal, tem legislação completamente diferente. E está sempre buscando integrar-se, eu acho que isso é fundamental. Acho que a gente, quando imigra, tem mesmo que buscar se integrar na cultura do país em que nos recebe, que nos acolhe, e não o contrário, não é? Planejamento é sempre essencial, não só financeiro, mas também emocional. O que eu costumo recomendar para os meus clientes é sempre que faça uma viagem de reconhecimento, que conheça aquele lugar que você pretende se mudar, porque migrar não é igual viajar. Você tem que analisar questões de emprego, mercado de trabalho, filhos, escola, são muitos fatores a se considerar e pode ser que Mafra foi a minha escolha, mas não seja a sua escolha. Portugal é um país enorme, tem tantos lugares bonitos, não só Portugal, mas outro lugar que você escolha para viver. Eu acho que tem que ter sempre sim essa viagem, esse reconhecimento inicial e muito planejamento. No meu caso, eu levei 2 anos pelo menos me planejando para essa mudança em todos os aspectos, né? Desde a obtenção da nacionalidade, planejamento financeiro, lugar para morar, enfim, estarei sempre à disposição para que a sua mudança decorra assim da forma mais tranquila possível e sempre de uma forma pensada, analisada todos os aspectos legais principalmente.